Olá, meus queridos! Eu sou a professora Natália, professora de português da Escola Júlia Alenquer Fontinelli, e para a nossa videoaula nós iremos abordar o tema Língua e Linguagem do nosso livro Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso. E para a nossa videoaula eu convido todos vocês a pegarem o nosso livro, precisamente na página 23. No estudo da língua portuguesa, nosso foco é, obviamente, a língua, suas regras, seus usos, seus textos. Ela está diretamente relacionada à nossa cognição, isto é, ao conhecimento que construímos e adquirimos ao longo da vida. Nosso contato com ela vem desde quando somos muito pequenos, ainda na infância, e começamos a usá-la a nosso modo, aprendendo com nossos pais, familiares, professores e todos aqueles com quem convivemos. Esse aprendizado começa muito antes de termos aula de português e, por isso, é importante sabermos que, quando começamos de fato a estudar a língua na escola, já sabemos muito sobre ela. Então, por favor, não diga que não sabe português, porque todos nós sabemos, só que estamos sempre em constante aprendizado, tá ok? A todo momento produzimos linguagem, frases, gestos, imagens, expressões faciais e corporais. Tudo isso é linguagem e por meio de nossas escolhas e usos, nos construímos como sujeitos sociais em relação aos nossos pares. As linguagens que utilizamos dizem muito sobre quem somos, uma vez que seus significados são convencionados socialmente. Linguagem é a atividade comunicativa humana por meio da qual interagimos, respondendo a outras pessoas e outros textos em um processo ininterrupto. A linguagem ela pode ser verbal, construída de palavras, faladas ou escritas. Coloquei aqui 2 exemplos, né? Aviso, área em manutenção. Aviso, água potável. Somente palavras. A verbal. Temos também a não verbal, que é construída de melodias, gestos, expressões físicas, imagens, etc. Trouxe para vocês esse exemplo de uma pessoa com o dedo na boca, né? Que é já uma imagem muito difundida e que todos nós já temos a intuição que ela diz silêncio, né? Geralmente está em repartições, nos hospitais, certo? Então, assim que a gente já vê essa imagem, não precisa ter palavras. Então, é uma imagem não verbal, porque não tem nenhuma palavra, mas nós entendemos. Eu trouxe também aí as figurinhas do WhatsApp, né? Os emoticons. Temos aí vários emoticons que não precisam de palavras, mas expressam o que estamos sentindo ou o que queremos falar para a pessoa, certo? Tem essa carinha soltando um coraçãozinho, que quer dizer beijos, né? A gente não precisa escrever a palavra e a outra pessoa já sabe. Então, é uma linguagem não verbal. Você utiliza essa linguagem aí direto no seu WhatsApp, com mensagem com seus amigos, colegas e familiares. E não sabia que estava usando a linguagem não verbal, mas agora já sabem, né? Temos também a linguagem mista, que é simultaneamente, são juntas a linguagem verbal junto com a não verbal. Trouxe aí para vocês esse cartazinho com a carinha de feliz, sorrindo, e a frase:
sorria, você está sendo filmado, né? Nós encontramos muito também em repartições, certo? Em casas, né? Onde tem câmeras. Então, quando a gente já vê, né, essa imagem e lê essa frase, nós já sabemos que nós estamos sendo observados. Trouxe também aí a imagem do Cascão. O Cascão, como todos já sabem, ele é um personagem da Turma da Mônica que não gosta de tomar banho, por isso que ele tem esse nome Cascão. Mas, diante aí do coronavírus, da pandemia que estamos passando, o Cascão não deu mole e tá olhando o quê? Prefiro lavar as mãos do que pegar coronavírus. Então ele deixou aí, né, o medo dele de se molhar, de tomar banho, para lavar as mãos. E eu já deixo também um aviso para todos vocês, né, que se cuidem, certo? Tomem todos os cuidados, que a pandemia não acabou, ok? Estamos aí nessa segunda onda, então, por favor, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem a máscara, né? Cuidem de você e de quem você ama, tá certo? Então, só para recapitular a nossa linguagem, temos, que a gente acabou de falar, né? A linguagem verbal, não verbal e a mista, certo? Eu trouxe uma mesma mensagem falada tanto verbal como não verbal, como mista, certo? Vem aí, proibido estacionar, só palavras, né? É a verbal. A não verbal, só a imagem. A gente tem um íconezinho aí de proibido, né? Que é a bolinha com um traço no meio. E tem aí o que quer dizer proibido estacionar. E eu trouxe também a mista, né? Que é com a imagem juntamente com a frase proibido estacionar. Tá certo? Então, nós já vimos a linguagem verbal, não verbal e a mista, ok? A língua e seus conceitos. Existem muitas definições de língua e cada uma delas serve à situação em que foi concebida, como, por exemplo, instituir uma teoria, compreender como se dá a aquisição da linguagem, estudar a comunicação humana, discutir as relações sociais estabelecidas nas interações. Nesse universo de estudo da língua, destacam-se as abordagens a seguir. Saussure e a ciência linguística. Apesar de os estudos sobre a linguagem instigarem o homem há muitos e muitos anos, o estudioso suíço Ferdinand de Saussure, que viveu no período de transição entre os séculos 19 e 20, é conhecido como fundador da ciência linguística. Coloquei aí a fotinha dele, a imagem para vocês. E o que é linguística? Linguística é a ciência que estuda a linguagem verbal humana com base em observações e teorias que possibilitam a compreensão da evolução das línguas e desdobramentos dos diferentes idiomas. Ela é responsável também pelo estudo da estrutura das palavras, expressões e aspectos fonéticos de cada idioma. Para Saussure, a língua só pode ser estudada em si mesma, sem relação com seus usos, e definida como um sistema de valores determinados por convenção social. Para ele, ao ouvirmos uma sequência sonora em uma língua conhecida, imediatamente a associamos a um conceito específico, igualmente reconhecido por todos aqueles que conhecem tal língua. As ideias de Saussure foram
extremamente importantes para que a linguística se instituísse historicamente como uma ciência e ainda hoje são utilizadas em diversas pesquisas relativas à linguagem. Entretanto, o fato dessa teoria tratar a língua como um objeto em si mesmo e assim não a analisar nos textos que circulam socialmente, faz com que ela não seja considerada aqui como a mais interessante para propiciar o aprofundamento em nossos estudos de língua portuguesa. Jacobson e a teoria da comunicação. Jacobson, na tentativa de estudar a língua considerando questões externas a ela, parte de um princípio diferente de Saussure e propõe a teoria da comunicação. Historicamente, essa teoria pode ser vista como uma possibilidade de incorporar às pesquisas linguísticas dados relativos aos textos, como quem produz, em qual meio, quem recebe, se diz, etc. Nesse contexto, a língua é considerada um código utilizado pelos sujeitos a fim de se comunicarem por meio de textos. O que é código? Código é um conjunto de sinais que, por convenção, é adotado por um grupo específico com o fim de estabelecer comunicação. São códigos, entre outros exemplos, os sinais de trânsito, as imagens e ícones que reconhecemos em placas diversas e a própria língua. Eu trouxe para vocês o sinal de trânsito que nós aprendemos desde a infância, né? O vermelho, pare, o amarelo, atenção, o verde, siga. Trouxe aí o sinalzinho que faz os nossos olhos brilharem quando a gente chega em algum local, né? O Wi-Fi. E trouxe o ícone para vocês também de proibido, que muitas vezes está mais relacionado no trânsito, né? Bakhtin e uma nova concepção de língua. Vimos que a língua pode ser definida tanto como um sistema de signos que correspondem a conceitos socialmente elaborados, quanto como códigos utilizado para estabelecer comunicação, dependendo do objetivo de quem as aborda. As duas definições são válidas. Contudo, para nosso estudo, que tem por finalidade refletir sobre a língua em uso nos textos orais e escritos com que lidamos no nosso dia a dia, seja como produtores, seja como leitores, a língua deve ser considerada de maneira mais ampla. A língua faz mais do que estabelecer um canal de comunicação. Ela pode permitir que uma pessoa exerça poder sobre outras ou manipule situações. Pode criar amizades ou antipatias, pode abrir ou fechar portas, e isso depende, entre outros fatores, da maneira como os interlocutores compreendem e se relacionam com os textos que produzem, que recebem, que chegam a eles por diferentes meios. Eu trouxe para vocês uma chartzinha que retrata muito bem, certo? Dependente da maneira da comunicação e como nós recebemos essa comunicação, tudo pode mudar. Temos aí o chefe, né, falando para o Zé. Zé, quero o número deste pedido. Aí vai um passando aí do lado e só escuta o finalzinho. Despedido? Aí o outro tá lá tomando água, escutou só o Zé. Aí já vai o outro. O quê? Aí um já afirma. O Zé tá despedido? Aí tem um lá atrás com várias dúvidas, mas não ousa falar nada, com
pontinho de interrogação. Aí o outro pergunta, eu também? Aí o outro já vai e afirma, o Zé e o Tadeu estão despedidos. Aí o outro sai gritando, nós todos vamos ser despedidos. Olha aí. E o chefe tinha pedido, era o número deste pedido. E a pessoa passou no corredor e escutou despedido, né? E aí foi passando da maneira que foi passando, que não foi entendida. Então é por isso que nós temos que ter muito cuidado na hora que estivermos falando, mas também na hora que estivermos escutando, porque dependente, né, ela pode permitir que uma pessoa exerça poder sobre outras ou manipule situações, ok? Então é importante nós termos esse cuidado na hora da fala e na hora da escuta. O que são interlocutores? São as pessoas que, por meio das linguagens e em um processo contínuo de interação, produzem e recebem textos. Então, nós somos interlocutores a toda hora e a todo instante. Trouxe também aqui uma chartzinha para vocês verem como a comunicação, como às vezes a gente quer passar uma coisa e às vezes o outro entende de uma maneira totalmente diferente, né? Tem aí o menino com a plaquinha vendo o pôr do sol. Aí vai o pai, pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Olha aí, estou vendo, então ele não estava vendendo. Vendo o pôr do sol, eu só estou vendo. Mas dá a entender o que? Primeiro momento, eu também entendi que ele estava vendendo. Se não fosse aí o restante da comunicação e ele se explicando, eu ficaria entendendo como ele vendendo o pôr do sol. As escolhas feitas ao se produzir um texto, bem como as possibilidades de entendimento construídas no momento de sua leitura, podem ser menos ou mais aprofundadas, ou complexas, ou críticas, dependendo do conhecimento dos interlocutores sobre todas as variáveis de que a língua se constitui. Certo fato contado de maneiras distintas, pode transformar pessoas em vítimas ou vilãs, conforme queiram os produtores do texto. É o que acontece, por exemplo, nas manchetes a seguir, publicadas no mesmo dia e relativas ao mesmo fato. Eu trouxe aí, tá no livro de vocês, certo? Vocês podem estar acompanhando na página 25 e 26, certo? Tem aí a primeira manchete, ó. Grupo tenta invadir Palácio do Itamaraty e é repelido pela polícia. A segunda, vândalos tentam invadir prédio do Itamaraty. A terceira, Itamaraty vira alvo de manifestantes radicais em Brasília. A quarta, fogo na fachada do Palácio do Itamaraty. Vagabundos tentam depredar o prédio. As manchetes dizem respeito a um dos acontecimentos que marcaram os protestos no país em junho de 2013. Cada uma se refere de maneira diferente, tanto às pessoas quanto às ações praticadas por elas. As pessoas são tratadas como manifestantes radicais, grupo, vândalos e vagabundos, de acordo com a ideologia e a visão dos fatos que o autor de cada texto tem. Quando lemos essas manchetes, somos levados a considerar as ações das pessoas menos ou mais legítimas, merecedoras de menor ou maior credibilidade, dependendo tanto da maneira como o fato
é narrado, quanto da nossa própria ideologia. Afinal, manifestantes radicais são certamente mais merecedores de respeito do que vagabundos. É por isso que a gente tem que checar muito bem da onde a gente está lendo, o que a gente está visualizando, certo? Porque dependente, nós podemos estar aí reproduzindo uma imagem, né, incorreta de certos fatos. A língua é mais do que mero instrumento, sistema, código ou conjunto de sinais. De acordo com esse ponto de vista, língua é um fenômeno indissociavelmente cultural, social e cognitivo, construído e compartilhado pelos interlocutores num processo de interação verbal. A língua tem grande poder, constrói realidades, imagens, pessoas, fatos, está sempre em evolução, em consonância com as mudanças que ocorrem na sociedade e, por esse motivo, só pode ser compreendida de fato se for considerada a situação de comunicação. Os textos estão sempre em diálogo com seus supostos leitores, simpatizantes ou inimigos, com outros textos, com fatos sociais, ideologias vigentes no momento histórico em que são produzidos, com a cultura de cada época, etc. Essa foi a nossa videoaula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, anotem e nós iremos sanar na nossa aula pelo Meet, tá certo? Um beijão, fiquem todos com Deus.